Senhoras e senhores, boa noite. Agradeço a presença de todos. É muito bom recebê-los em nossa sinagoga. Sejam muito bem-vindos nessa noite muito especial e contamos com a visita do grande rabino David Pinto Shelita. Nous avons l'honneur et le privilège de vous recevoir à la synagogue Ohel Yaakov. Nous vous remercions très chaleureusement. Merci beaucoup d'être avec nous. O grande rabino já esteve conosco há menos de um ano. Ele é um dos maiores cabalistas de nossa geração e descendente de uma família de grandes sábios que marcaram a literatura rabínica. Nesse momento de grandes desafios familiares, pessoais, profissionais, e ainda mais nesse período difícil que nossos irmãos estão passando em Israel, é oportuno e indispensável que ouçamos as palavras de sabedoria espiritual e aconselhadora do rabino David Pinto. Mais uma vez, obrigado a todos. Venham sempre e sejam abençoados. Com a permissão de Hashem, senhor presidente da comunidade, e em memória de todos aqueles que necessitam. Como bem o sabem, hoje um pouco no mundo inteiro, as coisas não estão indo muito bem, estão ruins do ponto de vista econômico, do ponto de vista da segurança. O problema existe um pouco em todos os lugares, até nos jornais. Já as pessoas, no jornal, por exemplo, Figaro da França, na semana passada, já começaram a falar, perguntar, será que nós estamos muito longe da Terceira Guerra Mundial? Já se fala a respeito disso, não se sabe. E uma coisa é certa. Eu não acredito que haverá uma Terceira Guerra Mundial, porque eu acho que o mundo já sofreu demais. E hoje, graças a Deus, Baruch Hashem, a Torá, vemos mais mulheres hoje que vão nas mikves, há mais kashrut, há mais escolas, há mais yeshivot. Eu acho que hoje a religião está ao alcance de todos. Não é tão dura como era antes. Baruch Hashem está ao alcance de todos. Aqueles que querem comer kasher, tem. As escolas judaicas existem. Então, há de tudo. Eu acredito que o que a gente deve temer hoje é tudo que é tecnológico, tudo que pode nos afastar de Deus. Isso é o mais importante. E eu acho que isso para mim é a terceira guerra mundial. Isso é a gravidade. Nós estamos vendo que no mundo não há mais fronteiras. Não existem mais fronteiras. Antes havia, por exemplo, na Europa, para ir da França para a Itália, havia uma fronteira. Para ir da França até a Espanha, havia uma fronteira. De um lado para o outro, para a Holanda, havia uma fronteira, para a Bélgica também. Hoje na Europa não há mais fronteiras, e as fronteiras hoje, vejam o que está acontecendo na Líbia, no Iraque, e na Turquia quase não há mais fronteiras. Esse é o perigo. Hoje, meus amigos, quando vemos que não há mais fronteiras, desculpe dizer isso, antes havia um respeito pelos pais. Hoje, posso garantir a vocês, é um pouco difícil hoje, não é sempre que a gente vê o respeito com relação aos pais 100%. Antes se respeitavam os rabinos, hoje não há mais respeito. As fronteiras que existiam entre nós, hoje, não existem mais. Então, isso, para mim, isso é a Terceira Guerra Mundial para mim. Trata-se de um mundo sem fronteiras, um mundo sem valores, os valores do respeito. Isso, meus amigos, é que nós devemos temer. Mas eu não acredito que vá haver uma Terceira Guerra Mundial. Eu acho que a verdadeira guerra mundial é entre nós, e se a gente se comporta mal entre nós, esta é a guerra mundial. Um não respeitar o outro.
Meus amigos, Baruch Hashem, hoje há tudo, temos tudo para evitar essa terceira guerra mundial em termos de assimilação, de segurança, se estamos bem entre nós, em harmonia entre nós. Meus amigos, vocês sabem muito bem que havia um rabino, duas pessoas vieram vê-lo e disseram a ele, nós temos problemas. O rabino disse, qual é o problema que vocês têm? Um disse, meu amigo fez isso, aquilo. O rabino falou, tá certo, você tem razão. O rabino voltou-se para o outro e disse, bom, o que você tem a dizer com relação ao que disse o seu amigo? Eu acuso meu amigo porque ele me fez isso e aquilo. Bom, você tem razão. E aquilo que eu estava escutando, rabino, não estou entendendo. Os dois vieram na sua frente para vocês serem julgados por você. Um diz você diz para um razão e você diz para o outro tem razão. Quem tem razão? Você também tem razão, disse ele. Você também tem razão. Então o que é? Meus amigos, cada um tem razão. Cada um, a sua maneira, a concepção da coisa como vê o homem, crê que tem razão. Cada um acha que tem razão. Sabem, meus amigos, muitas vezes eu recebo pessoas, um casal, as coisas não vão bem, estão brigando, e pois ambos têm certeza que têm razão. Mas no fim das contas, eu sou o terceiro, aquele que escuta ambas as partes, as duas pessoas, e tento dizer a eles, meus amigos, vocês dois têm razão, mas é preciso fazer isso ou aquilo. Você tem que corrigir isso e você tem que corrigir aquilo. E pronto. Então o problema está aí. Meus amigos, cada um, na sua cabeça, pensa que tem razão, mas a Torá está aí para nos dar limites, fronteiras, prontos, que estejamos prontos a aceitar. Esta semana havia um casal que não queria saber de nada para ter paz entre eles. Tomaram então a decisão de divorciar-se. Então eu tive uma ideia genial. E disse à mulher, disse para o marido sair da sala e disse à mulher, sabe que o teu marido está doente? Mas ele está doente? Não está doente, é tão forte como um lobo, disse ela. Não, mas senhora, ele está doente. Realmente ele está doente. Ele tem um problema de estômago no coração. Quando ela ouviu isso, ela começou a chorar. Ah, é verdade, ele está doente, meu marido está doente? Sim. Mas ele fez as análises da semana passada, ele não tem nada. Mas agora está gravemente doente. Ela começou a chorar. Então, pelo pouco tempo que ele tem pela frente, então o que disse? Bom, finalmente, coitado, então eu tenho que fazer a paz com ele, coitado, ele tem razão, agora ele tem razão. Agora que ela ouviu que o marido estava doente, de repente disse que ele tinha razão. Então eu disse, senhora, a senhora tem certeza que ele tem razão? Certamente, ele tem razão. Então eu vou fazer tudo. Senhora, ele não está assim, não está doente. Sabe? Ele não está doente. Não está doente? Então que morra. Que morra. Ela começou a ficar irritada, nervosa. Então, infelizmente, é isso. Vivemos num mundo, e infelizmente, nos faltam os valores da vida, como respeitar, como um casal deve se respeitar. Respeito com relação às crianças. Sabem, as crianças, vocês respeitam as crianças, eles respeitam vocês. Não é como as crianças de antigamente. Antigamente era antigamente, hoje é hoje. Então, meus amigos, eu penso. O marido diz, escutem bem o que eu vou lhe dizer. Bet Shammai estão sempre, dizem alguma coisa, e Bet Hillel dizem o contrário. Bet Hillel diz alguma coisa, Bet Shammai diz o contrário. Mas escutem bem, a diferença entre os dois é que quando Bet Shammai diz alguma coisa, Bet Hillel, antes de dizer o contrário, vai refletir, vai repetir as palavras de Bet Shammai. Uma vez que repetiram bastante, que entenderam bem as palavras de Bet Shammai, é aí que vão dar a sua opinião, que vai ser o contrário do que Bet Shammai disse. Então, a mãe diz,
Daí vemos a grandeza de Bet Hillel. Não vão chegar e dizer não ao Bet Shammai. Uma vez que entenderam bem o que disse Bet Shammai, uma vez que entenderam bem, repetido bem, e viram que não é isso, então vão dizer o contrário. Então, num casal, a mesma coisa, é igual. Então, se o marido diz à mulher algo e o homem vai repetir na sua cabeça o que a mulher lhe disse, talvez ela tenha razão. E então não vai ter problemas. Mas se for o contrário, se a mulher repetir na sua cabeça o que lhe disse o marido, talvez que ele tenha razão. Muitas vezes há um conflito. Ele diz sim e ela diz não. Mas é preciso pensar bem porque diz não. Tem razões. Eu mesmo, às vezes, falo pessoalmente, muitas vezes eu tenho razão e eu me calo. Quando minha mulher me diz o contrário, eu fico quieto, eu me calo. E eu lhe digo, não vai servir de nada, não vai adiantar nada de dizer, você não tem razão, vamos acabar brigando. Então eu digo, tudo bem, você quer escutar? Tudo bem, eu te dou razão. Mas pense, não me diz imediatamente, não vou te desejar, porque você vai me dizer não de novo. Então pense, reflita. No dia seguinte falou, David, vamos fazer o que você quiser, no fim das contas você tem razão. Imagine que na véspera eu tivesse dito o meu argumento, ele teria dito não. A gente ia brigar e ficar sem se falar durante 3 dias. Por quê? Meus amigos, é isso. A razão pela qual Bet Shammai Chacham diz que sempre as palavras de Bet Hillel passam antes das palavras de Bet Shammai, porque as palavras de Bet Shammai, Bet Hillel repete várias vezes. Meus amigos, hoje vivemos num mundo um pouco podre, com tudo que vemos na rua, desculpe de dizê-lo. Vocês sabem que as pessoas em Israel hoje vivem no medo. E por que vivem com medo? Porque veem coisas que nunca tinham visto. Eles veem nas ruas crimes perpetrados, facas, pessoas que esfaqueiam outras pessoas nas ruas, vêm pessoas que vão com carro e em cima de outras pessoas, depois vêm com machado e começam a bater, golpear. São coisas que nunca foram vistas, apenas em filmes se via esse tipo de coisa, só nos filmes se via esse tipo de coisa. Então, hoje, sabem, e de fato, há pessoas... Bom, eu vou lhes contar uma coisa. O meu filho, que tinha medo de sangue, eu tinha um pouquinho de sangue na mão, ele ficava com medo já. Hoje, as pessoas mandam coisas horríveis de ver, coisas realmente horríveis. E eu falo, você vê essas coisas, mas me mandam para mim. Você tinha medo antes, mas acaba não tendo medo. Então é isso, meus amigos, a nova geração de hoje. O que eram filmes antes, o que eram cowboys antes, filmes de mocinhos, hoje é uma realidade. Uma realidade. Infelizmente, o mundo se tornou sem fronteiras. As ideias não eram como as ideias de outrora. Acabou. Para mim é isso a Terceira Guerra Mundial. Uma guerra mundial que não é uma guerra de armas, não de bombas atômicas, mas uma guerra mundial entre homens, entre pessoas. Infelizmente é um grande problema, Meus amigos, é por essa razão que, graças a Deus, Baruch Hashem fez uma coisa extraordinária. Ele nos deu a Torá. Escutem bem, a Parashá desta semana fala-se sobre Bereshit, como Deus criou o mundo, e depois fala-se da destruição do mundo com o dilúvio, depois se fala de Noé, de Noé, da destruição do mundo com o dilúvio, as águas, e o início da construção do mundo com Noé, e depois do que se fala, Abraham, e Isaac e Jacob. Eu gostaria basicamente de dizer uma coisa. O que aprendemos a partir dessas parashotes? O que elas nos ensinam? São histórias. Mas o que nós aprendemos a partir dessas histórias? Por exemplo, nós temos a parashá dessa semana, Abraham Abino, como deixou a sua casa, deixou seu pai, sua mãe, todos, e foi para Israel, e não tinha filhos, e foi para Israel, começou a ir para um lado para o outro, em Israel, gritava em todo lugar, em todos os lugares onde ia, que ia construir um altar de sacrifício.
Só há Hashem. Em todo lugar ele criava, só há Hashem. Meus amigos, eu refleti bastante e comecei a refletir um pouco mais. Por que começamos, depois de Matan Torah, depois de Simchat Torah, por que clamamos pela criação do mundo? É uma pergunta que lhes faço. Escutem bem. Quando há um casamento, o que ocorre depois de um casamento? Depois do casamento, o casal está feliz, 7 dias de Shefirah Bechot, e depois começa a vida. Agora eles têm uma casa, vão começar a morar nesta casa como um casal. A vida começa. Começa a vida. Mas para esse casamento há uma preparação. Eu nunca tinha visto um casamento sem preparação. Sempre uma preparação para um casamento. Meus amigos, durante as 4 festas, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot e Simchat Torah, estamos com Hashem. Nos preparamos durante o mês de Elul. Fizemos as Slichot há pouco, que Aiki Rahmani me disse que havia aqui Slichot de meia-noite até 2 da manhã. Isso foi no mês de Elul. No mês de Elul fazemos shofar, nos preparamos, fazer shuvah, fazemos tzedakah, e tudo isso para quê? Para chegar, para ter uma preparação para fazer Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot e Simchat Torah. Muito bem. Então essas 4 festas, há festas que assustam, há outras em que a gente tem menos medo, mas há também festas de alegria, e a super festa é a Simchat Torah. Realmente é uma grande festa. Há muitas coisas a aprender a partir dessas festas. Devemos já saber que há um juízo, um julgamento, que esse mundo não está abandonado. Isso é Rosh Hashanah. Mas é preciso saber que há o perdão. É muito importante saber que Deus perdoa. Então, quando nós nos perdoamos, eu me lembro alguém que uma pessoa me fez mal há 30 anos e eu perdoei. Depois morreu, eu enterrei e eu perdoei. Mas eu me lembro, quando eu me lembro do que ele me fez, eu fico nervoso. Eu fico irritado porque é difícil engolir o que ele me fez. Mas com Deus não funciona assim. Deus perdoa imediatamente. Então é preciso saber que há um juízo, há um julgamento. Não pense que esse mundo está abandonado. Não, esse mundo não está abandonado. Não pense que esse mundo... Há uma justiça, e a justiça é feita em Rosh Hashanah. Mas é um perdão, Baruch Hashem. Não pensem que Deus é cruel. Ele não é. Ele perdoa. Portanto, e para que, de fato, possamos ter consciência do perdão, fazemos Sukkot, nos regozijamos, Simchat Torah, ou seja, nós temos estudos da Torá. Trata-se de uma festa que nos lembra. Cada festa é para nos lembrar de alguma coisa, a nossa passagem por esse mundo. Porque nesse mundo estamos de passagem. Não pensem... Etz Haim, uma vez, um senhor veio vê-lo na casa dele e lhe disse: eu vejo que a sua casa está vazia e eu vejo que há uma mala perto da porta. O que significa isso? Você está mudando? Então Etz Haim lhe disse: eu vou te fazer uma pergunta. Onde você mora? Eu moro na Polônia. Mas onde estão seus móveis? Meus móveis estão em casa. E por que você não os trouxe com você? Porque eu estou de férias, estou em deslocamento. E o Hafez Haim disse: meu filho, esta mala que está perto da porta me lembra que eu estou de passagem por esse mundo e que eu sou apenas um turista nesse mundo. Não sou Kavuar, não sou eterno. Então ninguém é eterno. Em algum lugar, a Torá veio nos ensinar muitas coisas e nos dá um objetivo. Um objetivo, como viver. Qual é esse objetivo? Saiba que você está aqui para servir Deus. Não, mas não tenha medo, não tenha medo. Você pode comer, dormir, vive bem, tem suas férias, não há problema. Mas, pelo menos saiba que para viver bem é preciso dar valores, valores à vida, valores ao teu próximo, valores que Hashem criou. Tudo que Hashem criou não é desperdício, é um criador. Em algum lugar, Baruch Hashem, às vezes a gente faz besteiras, Hashem então nos deu Rosh Hashanah para fazer Teshuvah. E depois, e como é que eu vou saber que Deus me perdoou? Ah, Kippur. E depois de Kippur, Deus te dá dias de alegria,
Sukkot para te lembrar que você não é eterno. Deus te perdoou, mas saiba que Ele te perdoou, mas lembre-se, se você fez um erro é porque você acreditou que poderia viver uma vida inteira. Há pouco eu vi uma coisa extraordinária. Eu vi, isso é verdade. Uma vez eu visitei a Torre Eiffel há 40 anos. Eu estava na Torre Eiffel e na época o terceiro andar estava aberto ainda. Naquela época, e realmente a vista de Paris é algo maravilhoso, magnífico, dá para ver Paris inteira. E no terceiro andar se via nada, as pessoas minúsculas lá embaixo e, de fato, eu me via grande. E à medida que eu fui descendo, eu vi tudo era grande e eu era pequeno. Quando eu cheguei lá embaixo, no pé da Torre Eiffel, olhei para cima, levantei o olhar e o que eu vi? Eu vi a Torre Eiffel. Ao passo que antes eu achava que eu era maior que a Torre Eiffel, porque eu estava no terceiro andar, e agora estou aqui embaixo e não vejo mais nada. Então, meus amigos, escutem bem. Há um grande rabino que dizia, quando se vê Hashem grande, a gente se vê pequeno. Mas quando nós nos vemos grande, então a gente vê Hashem pequeno. Cabe a nós vermos, se queremos ver Hashem grande, nós temos que ser pequenos. E como não vamos ser pequenos, cabe a nós ter essa sensação de ser dominado por Hashem e cabe a nós segui-lo. Se nos acharmos mais inteligentes que ele, como eu disse há pouco uma senhora veio me ver e essa senhora começa a falar da sua sogra. Disse, eu não gosto da minha sogra, ela se miscui na minha vida, não sei como fazer, mas eu fico assim temeroso com meu marido porque ele ama a mãe dele. Mas o que a senhora quer? Eu quero uma brachá para que ela morra. Disse, o quê? Você quer que eu faça uma brachá para que a tua sogra morra? Então eu disse a ela, e se ela vier me ver e me pedir que eu faça uma brachá para que você morra, como fica? O que eu faço? Ambas vão morrer. Ambas vão morrer. Eu vou xingá-la e vou xingar você. E por que tudo isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? No fim das contas, a tua sogra te deu os filhos dela. O que mais você quer? O que mais você quer? Mas, infelizmente, meus amigos, não funciona assim. Meus amigos, HaKadosh Baruch Hu, Deus nos deu belas festas. E depois dessas belas festas, a festa da justiça, do perdão, a festa dos valores, da Torá, os valores, realmente para valorizar a Torá, é preciso saber que estamos de passagem. Então, o fato de pensar que estamos de passagem, vamos nos dar mais tempo para fazer as nossas mitzvot. Como eu fiquei feliz hoje, realmente muito feliz. Muitas mulheres novas, recém-casadas, a maior parte dessas mulheres, nas mikve. Vocês vão na mikve? Sim, claro. A única mulher me disse não. Me disse, não é minha culpa, é meu marido que não quer. Mas deixa eu falar com o teu marido. Não, Rabi Davi, não fala com o meu marido e vai ficar nervoso. Não, moço, por quê? Ele queria me falar, o marido lá fora, sobre o negócio dele. Você pode deixar a sua mulher ir para mim. Ele olhou para mim e me disse, bom, se o negócio funcionar, for para frente, sim. Eu falei, olha, escuta, você não vai fazer business com Deus? Não tem business com Deus. O Deus já te deu um bem, te deu a vida, te deu uma mulher que discuta. Você quer fazer negócios com Deus? Se o negócio funcionar, você deixa ela aí? Então, você faz o que você vê, depois ele vai ver o que faz. Então não tem negociação com Deus. Então, muitas vezes, eu faço isso se ele fizer. Ou se ele fizer, eu vou começar a fazer. A Hashem não funciona assim com ele. Não dá. Hashem quer que necessitemos dele. Como um pai. O pai sempre fica feliz quando o pai lhe pede alguma coisa. Eu fico feliz e contente quando meus filhos me pedem
minha opinião, um conselho, papai, eu preciso de 10 euros, 10 dólares. Dá um prazer, são os filhos que nos pedem isso, então eu me sinto valorizado, mesmo estando casados, ainda dependem de mim, então isso é bom, eu fico feliz. Mas eu não quero que dependa de mim tudo, não vou pagar as dívidas deles, não. Hashem, Baruch quer que a gente dependa dele. Ele fica feliz, fica contente, fica alegre. Baruch Hashem, Deus, escutem bem. O que é Simchat Torah? Simchat Torah, já que Deus nos perdoou, Deus está conosco em Sukkot, já que nós estamos de passagem por esse mundo, então agora nós temos que nos regozijar com a Torá, viramos a página e, se Deus quiser, vamos fazer esforço para fazer Torá e Mitzvot. E depois viramos a página e essa é a festa do Bereshit. A festa do Bereshit é virar a página, no início. Cada ser humano é como uma criação. Eu, Davi Pinto, eu sou um mundo. Cada um de vocês aqui é um mundo. Cada um de nós aqui é um mundo. Então, uma nova criação que vai ser criada depois das 4 festas. E, meus amigos, é um mundo que nos fazemos. Mas, infelizmente, podemos, depois de todas essas belas festas com Deus, e agora nós temos Bereshit, uma nova geração de seres humanos, totalmente nova agora, e podemos começar a fazer bobagens ou besteiras, mas Rabotai é a razão pela qual a Torá começa imediatamente depois dessas 4 festas com Bereshit para dizer que é preciso considerar, é como um casal que tem uma guerra entre eles, são convidados, fazemos shalom, vão ao restaurante, vão comer, vão começar a rir e vira-se a página. Sabem, havia uma pessoa, muitas vezes acontece a pessoas que me dizem, você é como meu pai. Eu sou como seu pai? Por quê? Quase sempre me dizem isso nos Estados Unidos, na França, em todo lugar me falam isso, que eu pareço com o pai de alguém. Porque a minha mãe estava grávida de mim, queria abortar e o senhor desaconselhou. E eu nasci. Então o senhor é como meu pai. Se o senhor não tivesse desaconselhado, ela teria feito um aborto e eu não estaria aqui hoje. Então, era um Bereshit para ele. Um Bereshit, um início de vida. Sempre, Rabotai, um início é algo espetacular. Um bom início. Rabotai, depois das 4 festas, começamos um início. Estamos ainda no início, quase. A Torá depois nos conta Abraão, Isaac e Jacó e Noé, e coisas que nos contam são extraordinárias. Escutem bem o que eu vou dizer. Vocês sabem que dizemos que Noé era um tzadik, Noé. E apesar do fato de ser um tzadik, a Torá nos conta que Hashem disse a Noé, Noé, sozinho você vai permanecer vivo com os seus filhos. Eu vou destruir o mundo. E de você, a partir de você, vou reconstruir o mundo. E disse, eu te dou 120 anos, e em 120 anos eu vou destruir o mundo. E nesses 120 anos, Noé construiu a arca. E cada pessoa que passava perto dele falava, Noé, o que você está fazendo? Você é velho. Não, mas Deus vai destruir o mundo e eu vou ser o único, a minha mulher e meus filhos, que vão sobreviver. E todos riam dele. Então, imaginem vocês vendo uma pessoa no meio da rua em São Paulo, no meio da rua, construindo uma arca. E cada pessoa que passava, ele pergunta, o que você faz? Não, Deus vai destruir o mundo. Vocês vão dar risada dele. Vocês vão achar que ele é louco. Achar que ele está louco. Meus amigos, as pessoas acharam que Noé era louco. Ninguém pensou talvez fosse verdade. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Por que razão Hashem não levou em consideração que essas pessoas tinham razão? Porque trata-se de algo descabido, não dá para imaginar. Escuta, eu vou respeitar, eu vou repetir. Em Paris, perto da Arco de Triunfo, lá tem uma praça grande. Imagina então que lá eu estou construindo
um naviozinho. Imaginem isso, essa situação. Sei lá, o Dizengoff, ou em algum lugar no mundo, ou na selva, na Amazônia, sei lá, em algum lugar. Qualquer pessoa que passar e me perguntar o que você está fazendo, eu vou dizer, daqui a 120 anos, ou daqui a 100 anos, daqui a 20 anos, daqui a 2 anos, Deus vai destruir o mundo. Com a chuva. E eu serei o único a sobreviver. Ninguém vai acreditar em mim. Vão achar que eu sou louco. Não há um outro meio para ter o bom caminho. Há apenas esse meio, essa forma. Mas eu não entendo. Vocês sabem, uma vez eu estava na Venezuela. Um grande milagre. Escutem bem isso. Eu fiz um curso no Rav Cohen. Lá havia comigo Liston, Rahmani. E depois da aula de Torá, todo mundo passou, fiz uma barachá para todos. E aí eu estou saindo da sinagoga, entrei no carro. Quando o carro saiu, uma senhora veio e bateu no vidro. Eu falei para o motorista, para. Ela queria uma brachá. Fiz a brachá. O carro saiu. De novo, outra pessoa veio. E nesse ínterim, alguém passou. Escutem bem. Eu fiz a brachá. E depois seguimos, pegamos a estrada para ir na senhora Harari, e o que vemos? Gangsters com metralhadoras atacando o primeiro carro que estava na frente que nos ultrapassou. E o motorista desse carro teve um reflexo, ele deu marcha ré a 100 por hora. Nós estamos atrás, falei para o motorista, também dá marcha ré. Rápido, rápido, dá marcha ré. Imagine vocês, meus amigos, que essas duas mulheres que queriam uma brachá, se não tivessem vindo me pedir essa brachá, nós teríamos sido o primeiro carro, não saberíamos o que teria acontecido. Então, realmente, é um milagre feito por Hashem. Então, eu comecei a dizer, Hashem, você é extraordinário. Como é que você conseguiu calcular os minutos? Ele calculou, esse senhor da frente tem um carro rápido e tem um motorista muito bom, porque o nosso motorista é um pouco velho. Ele não teria esse reflexo rápido, e se tivesse sido o primeiro carro, teríamos sido atacados. O que poderia ter acontecido, não sei. Mas, graças a Deus, a coisa aconteceu assim, os dois carros saíram ilesos. Então, dá pano para manga para pensar. Então, há coisas nas quais podemos acreditar, mas são coisas longe de se poder acreditar. Uma pessoa devia pegar um avião. E uma pessoa diz, não pega esse avião, porque esse avião vai cair. Eu falei, mas por que você fala assim? Eu quero assustá-lo. E por que você quer assustá-lo? Assim, estou com vontade de assustá-lo. Eu chamei aquele senhor e falei, meu filho, por que você está pegando esse avião? Porque eu vou visitar meus pais, há muito tempo que eu não os vejo. Meu filho, você vai ver teus pais para fazer uma mitzvah, sobe no avião e viaja. Mas o senhor me assustou, não tenha medo, ele que é louco. Ele não pode viajar com vocês, porque aí seria grave. Então, falei assim, para acalmá-lo. Então, há coisas que podemos entender. Eu, Davi Pinto, não posso entender uma pessoa que está na rua, mesmo com a minha barba branca, uma pessoa na rua que está construindo uma tebá e me fala que Deus vai destruir o mundo. É difícil para mim acreditar uma coisa dessa, é duro. Então, vocês sabem o que dizemos? Menoá. O dilúvio foi por causa de Noé. Por causa de Noé? Por causa de Noé. Porque Noé salvou a sua pele e não salvou a humanidade. Só ele, a mulher dele, os seus filhos e os animais. É isso. Durante 120 anos ele não conseguiu trazer pessoas para o bom caminho. Então tem um problema aí. Meus amigos, eu posso dizer-lhes algo. Sim, há um problema. Porque é difícil, é duro de acreditar. E escutem bem o que eu vou dizer. Aliás, quando o dilúvio começou e todos os animais estavam dentro da tebá e as crianças dentro da arca, apenas Noé estava fora. O Chachamim diz que Hashem disse a Noé, entra, o que você está fazendo aí fora? E o dilúvio está começando.
E os Chachamim dizem que também um pouco Yamaná. Ele tinha dúvidas. Como? Noah pode ter dúvidas, mas é um tzadik. Podemos dizer que um tzadik tem dúvidas? Me digam, meus amigos, um tzadik tem dúvidas com relação a Deus? Não. Já o próprio fato que os animais vieram sozinhos, imaginem vocês. Eu sou uma pessoa que gosta de imaginar. Imagine então, vocês veem duas aranhas andando, há milhões de machos e fêmeas. É loucura, porque todos os animais que existiam, além dos dinossauros que morreram no dilúvio, mas todos os animais vieram macho e fêmea. Imagina o leão e a leoa. Havia um leão que não toca no cordeiro. Então é loucura. Durante um ano, nenhum animal matou o outro. Estavam calmos, gentis. Se eu vejo esse milagre, é extraordinário. Como Noah teve dúvidas, viu tudo isso e teve dúvidas, meus amigos, escutem. Sou obrigado a contar a vocês algo. Havia um grande rabino chamado Rabino Shkop. Escutem bem essa história, é realmente fantástica. Rabino Shimon Shkop tinha uma grande yeshiva na Polônia ou Rússia, não me lembro, não sei, não posso dizer. Era o Rav do meu Rav. Veio um rapaz para fazer exames para ser aceito na yeshiva. Viajou. Esse rapaz fez uma longa viagem, sentou-se e o rabino fez uma pergunta: meu filho, você comeu? Disse: não, faz 2 dias que eu não como. Olha, escuta, você já tem que comer, primeira coisa. Depois vai fazer a prova. Uma vez, depois de comer, ele disse: meu filho, você dormiu esses 2 dias? Não, Rabi. Eu vim a pé, não dormi. Então, você vai descansar um pouco e depois vai fazer a prova. Dormiu. Estava tão cansado que dormiu quase 24 horas. Quando acordou, se deu conta que era o Rabbi Shkop que tinha cuidado dele, deu a sua cama, e quando entrou na sala de Drash, ele foi para o rabino e lhe disse: e a prova, as provas? Então, pronto, as provas já passou, você está aceito. Mas eu não fiz as provas. Mas o próprio fato que eu te dei de comer e que eu te dei uma cama para dormir já é suficiente. Então, meus amigos, esse rapaz, quando cresceu, escutem bem, passou a Shoah. Resistiu a Shoah. E diz que sofreu com os nazistas. Ele aguentou para viver e estar vivo hoje, que passou pela Shoah, foi graças a esse rabino, da maneira como ele me acolheu. Esses exames, para ser aceito ou não, as perguntas que me fez, me deu de comer e de dormir. O Hesed. Meus amigos, há 2 formas de Hesed. Hesed é fazer o bem. E a Tzedakah, eu faço a Tzedakah para alguém, ajudo essa pessoa, pago o seu aluguel, para que não seja jogado na rua, damos para comida, para o casamento, e o tipo de Hesed, que é fazer com que outras pessoas descubram Deus, pessoas que não conhecem, que não sabem. Quem não sabe? Bom, eu faço com que descubram Deus. Falo de Deus, falo da Torá, e um dia vai descobrir que é a verdade. Isso é um Hesed. Isso que fez Abraham, Abimo, Isaac e Jacob. Durante toda a vida deles, era o Hesed material, depois do Hesed espiritual.
Meus amigos, escutem bem. Noé é super. É muito bom. Mas Noé não chega ao calcanhar de Abraão, porque Abraão Avino fez bem não apenas para os animais, mas para os seres humanos também. Mostrou o caminho de Deus. Não é fácil de acreditar em Deus. Não é fácil de ser judeu. Não é fácil. Vejam, eu tenho uma barba branca, vocês acham que é fácil para mim? É difícil, é duro. Tudo é duro. Há provas, todo tempo há provas. Mas essas provas, quando a gente supera essas provas, ficamos super contentes, ganhamos, levantamos os braços. Eu ganhei. Ganhei o quê? Ganhei de não ter feito o mal. É isso. Vocês viram alguém na vida de vocês que fez um erro e que gritou, estou feliz por ter feito um erro? Não. Por outro lado, meus amigos, imaginem vocês, uma pessoa que está muito cansada e de manhã, essa pessoa está tão cansada que não se levanta para ir para a reza. Aí faz um esforço, se levanta e vai para a reza. Por que ele não ficou na cama? Não. Ele ficou feliz por ter se levantado. Quando fazemos bem, a gente fica contente de ter feito. Mesmo que no início seja difícil, mas depois ficamos contentes de ter feito. Mas fazer mal, já no início, uma vez que a gente faz o mal, depois a gente lamenta e se arrepende de ter feito o mal. Meus amigos, é isso. Não é? O trabalho que fez Noé não foi um trabalho notável. É verdade. Ele construiu uma teivá. E passo na frente dele, faço perguntas e ele dá respostas. Essas respostas não são convincentes. Ele não consegue me convencer com as suas respostas. Mas como ele pode me convencer com a resposta dele que de fato Deus vai trazer o dilúvio? Se de fato Noé fazia marketing, começa a falar com cada uma das pessoas de maneira individual, fazer com que as pessoas entendam. Mas é fácil dizer uma pessoa, o que você está fazendo, Noé? Estou construindo a Tevá porque Deus vai destruir o mundo. Não é aceitável. A gente não tem direito de amedrontar as pessoas. Tem filminhos hoje que assustam as pessoas, que vai haver o fim do mundo, que todo mundo vai morrer. Mas a minha filha, até a minha filha, anteontem me falou, papai, fiquei com medo. Eu vi um vídeo, rabinos, que dizem que vai acontecer, que Mashiach vai chegar. Minha filha, não tenha medo. Nada disso vai acontecer. Faz bem o teu judaísmo, faz bem a tua reza e não tenha medo. Mas a vocês também eu digo, não precisamos ter medo. É fato, tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, a economia. Vocês acham que na França está melhor do que aqui, ou na Europa, ou em Israel? Em todo lugar as coisas não estão bem. E se em todo lugar as coisas não estão bem, pelo menos eu e Deus, entre mim e Deus. Em todos os lugares não está bom, mas entre mim e Deus funciona. Está tudo bem. E se está bem entre mim e Deus, então não vou sentir o resto. Não vou sentir o resto. Não vou estar preocupado com o que acontece com o resto do mundo, ou envolvido. O mais importante é que entre Deus e eu funciona. E se está bem, se cada um pensar que entre mim e Deus funciona, está tudo bem, vai ter a paz mundial, vai fazer algo magnífico. Se cada um estiver bem entre Deus e ele, é fantástico. Então Noé, entre ele e Deus, Tzadik, Deus levou você a Tzadik, estava super, Noé, nada para temer. Mas com as pessoas, ele não era simpático, ele era uma pessoa dura com as outras pessoas. Ele amedrontava as pessoas, assustava as pessoas, falava para as pessoas, é o fim do mundo. Então, está brincando? Então, uma pessoa que não é religiosa, você diz a essa pessoa, Deus vai te punir. Ele não vai aceitar. São palavras não aceitáveis. Então, não podia assustar, a pessoa teria que falar devagar, sabe, com tudo que está acontecendo, há um perigo, talvez
Então, fazer marketing. Abraão Avinu assustou as pessoas? Não. Falou para as pessoas, se vocês forem idólatras, vai ser o fim do mundo? Não. Ao contrário, ele acolheu na casa dele. Ele os alimentou, deu de comer, os alojou. É a razão pela qual Abraão fez mais trabalho do que Noé. É por isso que acusamos Noé. É por causa de você que o mundo foi destruído, porque você não fez bem o teu trabalho. É verdade. Deus se deu 120 anos para construir a arca, mas é a maneira como você diz as coisas. Não deve falar de maneira agressiva. Meus amigos, escutem bem. Noé foi influenciado por todo esse mundo que ninguém festejou lá, que ninguém fez penitência e que da Tevá tinha apenas animais, seus filhos. E a mulher dele, Noé saiu e as pessoas gozando dele. E o que aconteceu? Foi preciso que Deus lhe diga, entre, mas entra! E por que Noé não entrou? Porque ele também tinha dúvidas. De onde vieram essas dúvidas? É porque, em algum lugar, começou a acordar e falou, ai, ai, ai. Talvez eles tenham razão. Talvez não vão ver nada. Talvez eles tenham razão. Veja, a prova, estão todos me gozando. Noé, 120 anos, constrói uma arca para chegar no fim, por quê? Porque são as palavras que saem do coração entram no coração, mas as palavras que disse a ele não entraram no coração deles. E se não entraram no coração deles, também não entraram no coração dele. Então, de alguma maneira, é como eles. Mas, infelizmente, Hashem o amava e disse, entra, 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 antes que seja tarde demais. Antes que você caia na armadilha deles. Isso que eu disse há pouco. Eles têm razão, ele tem razão, e Deus tem razão. Todos têm razão. E por quê? Porque justamente, cada um, é a maneira como vê as coisas. Diz que tem razão, mas quando a pessoa emite, reflete um pouco, pensa um pouco, vê que não tem razão. E mesmo que tenha razão, para a paz, faz de conta que você não tem razão. Não é o caso de você manter a sua palavra só para fazer guerra. Meus amigos, eu vou lhe contar uma história que aconteceu e vocês vão ver a grandeza de Deus. Na semana passada, escutem bem essa história. Essa história da semana, para ver o que é a grandeza de Hashem. Na segunda-feira passada, eu estava na nova sinagoga de Havanana, a grande sinagoga, muito grande, aliás, para 500 pessoas. E eu mesmo arrumei a sinagoga, dei ordens, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E cada vez... Bom, eu fui embora. Eu gosto da ordem, da organização. Eu aprendi isso com meu pai, viver na ordem. Eu não gosto da desordem. Então, em casa mesmo, a primeira coisa que minha mulher me diz, Davi, vai dar uma olhada na geladeira, coloca uma ordem. Vê o que tem que ser jogado fora e mantém o que tem que ser mantido. E sempre eu gosto de arrumar as coisas. A pessoa que gosta da ordem tem ordem na sua cabeça. Sua cabeça está em ordem. Sempre pensar no que deve ser dito, o que não deve ser dito. Vocês acham que não tenho inimigos? Acham que todo mundo gosta de mim? Não é verdade. Tem pessoas que me detestam. Tem pessoas que me odeiam. Mas eu me calo. Não respondo. E se os vejo, eu os cumprimento. Uma vez uma pessoa queria uma brachá em Los Angeles. Queria se tornar um diretor de cinema. Eu disse, olha, eu não gosto de fazer berrota assim, mas faz uma coisa.
faz isso, faz aquilo, deu um conselho para fazer um trabalho, e graças a Deus ele conseguiu, e nunca mais ouvi. Vi o nome dele nos jornais, e o nome dele é Joe. Joe, ele tem um sobrenome. Bom, eu estava em Paris, um Brit Milá, eu era o Samdak. E de longe eu vi, ele me viu, eu também. Eu vejo que todo mundo passa para me cumprimentar. Ele, por todos os meios, estava tentando não me cumprimentar. Falei, opa, esse, vou pará-lo. Com todo o bem que eu fiz a ele, e assim que ele quer fazer de conta, mas ele não conseguia ir embora porque era perto da porta, então era obrigado a passar por mim. Eu podia até segurá-lo, e foi o que eu fiz. Ele queria passar entre duas pessoas, eu segurei, falei, Joe? Sim. Você não me reconhece? É Rabi David? Rabi David. Rabi David esqueceu, você queria ser diretor? Eu mudei tanto assim? A barba ficou um pouco mais branca, mas é o mesmo rosto. Por que você está assim? Tinha vergonha, mas vergonha do quê? Você acha que eu ia te pedir dinheiro? Por quê? Assim. Então, se você se comporta assim comigo, como você vai se comportar com Deus? Na vida, a gente tem que ser emet. Então, não é mostrar uma pessoa que você gosta de uma pessoa ou não. Precisa ser a verdadeiro na vida. Então, nunca levantar a cabeça para ninguém. Essa é a diferença entre Abraão e Noé. Vocês entendem? É assim. Começamos o ano novo com o quê? Aprendendo como se construir a si próprio no nível espiritual. Receita o bem, a reza e a Torá, que representa a Torá, o bem. Se queremos, depois das 4 festas, a ideia é que nós temos que aprender através dos exemplos. De quem? Você conhece? Não conhece. Não há limites. Mas o ano passado eu li a história de Abraão, Isaac e Jacó. Sim, você leu o ano passado, é verdade, mas não há limite. Cada ano a gente aprende mais e mais. Dinheiro, os que ganham dinheiro. Não, já ganhei. Não. Cada vez que você trabalha, você vai ganhar. E você trabalha. Uma vez eu disse a uma pessoa, me disse, se te derem uma máquina para fabricar cédulas de $1000, uma noite só. Uma noite, você pode fabricar 1000. Cada segundo, você vai $10.000 por segundo. Vou dar uma descansada 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Não. Vamos lá, você está louco? Você está louco? Cada segundo são $1000 que você vai perder. Meus amigos, a vida é bela. Sobretudo quando fazemos o bem com Deus, conosco, com as mulheres, com a mulher, com os filhos, a educação. É uma vida que ganhamos. Nós, os judeus que estamos aqui, é graças aos nossos pais. E os nossos pais, graças aos pais deles. E aos pais, aos ancestrais e até Abraão Avinu. Devemos ver as coisas desta maneira. Se eu sou o que eu sou, é graças ao meu pai, à minha mãe. E meu pai e minha mãe, graças aos meus avós. E assim, é assim por diante. Mas, se por acaso eu parar de transmitir aos meus filhos o que eu recebi dos meus pais, acabou. E se cada família reduzir a transmissão, vai chegar até a assimilação. E aí acabou. A razão pela qual nos falam de Abraão Avinu, para nos reforçarmos. Na semana passada, na terça-feira, eu vou terminar com essa história. Alguém me ligou. Infelizmente, houve um problema. A polícia veio. Nossa sinagoga se encontra
no Canyon. É um mall, é um shopping grande. Lá havia McDonald's na época. Fechou o McDonald's e toda a superfície foi Bet Mizrach, se transformou em Bet Mizrach, e uma sinagoga. Rabi, dá para ficar louco? Eu disse, o quê? Sabe o que aconteceu em Ra'anana? Sim. Disse, o filme do shopping, a polícia entrou para ver se não havia um terrorista escondido. Viram 2 entrando. Um foi detido, mas não sabiam onde estava o segundo. Então, pegaram o filme, os vídeos das câmeras que haviam no shopping para ver. Foi genial da parte da polícia para ver. E aí viram como entraram os 2. E viram quando um saiu e não viram onde estava escondido, e outro veio até a sinagoga. Em vez de abaixar a maçaneta para entrar, ele levantou para levantar. Mas para levantar, para entrar, não funciona. Porque é preciso abaixar a maçaneta para abrir a porta. E ele levantava a maçaneta. Não é uma coisa lógica. Então Hashem fez com que, em vez de abaixar, ele levantasse a maçaneta. 2 vezes ele virou em volta. Depois as mulheres vieram, as mulheres que trabalham nas lojas, porque essa loja abre às 10h30, mas as funcionárias já chegam um pouco antes para limpar. Falou, Rabi Davi, queremos fazer o gomel na sinagoga. Eu falei, mas por que vocês querem fazer o gomel? E responderam, na sua frente, passou do nosso lado. É mais fácil matar uma mulher do que matar um homem. Havia mulheres grávidas. Olhem só como Hashem é extraordinário, como é grande. É preciso saber algo. Todo mundo sofre nisso. Todo mundo sofre com isso. Toda essa comunidade de Israel está sofrendo. Hoje, o mundo, infelizmente, não há barreiras nesse mundo. Não há mais medidas, não há mais respeito. O mundo está louco. Eu não sei em que mundo estamos vivendo. Para mim, isto é a Terceira Guerra Mundial. Quando não há mais respeito. É tão fácil uma guerra mundial. Acabou. Mas a guerra mundial, que eu estou explicando, não acabou. É preciso que cada um se diga, bom, é preciso virar a página. E isso é a reconstrução do mundo. Vimos como o mundo foi destruído, como foi reconstruído. Graças a Avraham Abinu. Dessas 2 formas, como eu contei, o modo espiritual e o modo material. Porque fazer o bem não é simplesmente fazer o bem. Fazer o bem, abrir os olhos a um irmão para dizer o que Hashem quer de nós. Meus amigos, simplesmente gostaria de dizer-lhes que hoje no Brasil, Baruch Hashem, graças a Deus, minha palavra, não podemos ter medo. Muitas pessoas têm medo. É verdade. Há problemas econômicos, de dinheiro, há problemas, mas sabem, sempre passamos por esses momentos, sempre há bons momentos, maus momentos. É preciso rezar. Hashem às vezes quer que rezemos. Ele nos acorda. Por causa do dinheiro que eu dei a vocês me esqueceram um pouco. Então o que fazemos? Começamos a nos virar para Ele, as portas se abrem. Então não devemos ter medo, devemos nos reforçar na reza, na oração, na presença na sinagoga, na família, nas mikves. É preciso reforçar. Me desculpe, eu não estou aqui para dar mussá. Eu sei que vocês têm rabinos, que Deus os mantenha, que dão a vocês boas palavras da Torá. Estou aqui simplesmente para lembrar vocês
e a incentivá-los e garantir a vocês que não devem ter medo, porque muitas pessoas hoje têm medo, onde em os lugares é igual. Saímos daqui para ir para onde? Para a Argentina? É igual lá. Para a Europa é igual. Para qualquer lugar que vocês forem é igual, vai ser igual. O mais importante é onde você estiver, é preciso saber que há Deus. Só isso. Se Deus quiser, peço a todos que se levantem. משבח אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שהם תלמידים וחושבים הקהל על מה יברך אתכון, ויזכה אתכם מלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות לבכם בטובה, ויבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם גזרות טובות, תן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, וימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות לבכם בטובה. Se Deus quiser que Hashem proteja vocês, dê alegria, parnassá, saúde, o casamento para os seus filhos, relações, e que Hashem abra as portas e que Deus faça o Mashiach na felicidade, na alegria, não no temor, não no medo. Repitam comigo. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ענה אדוני הושיענה. ענה אדוני הושיענה. ענה אדוני יצליחנה. ענה אדוני יצליחנה. רב פינטו קשימו protege, que eu vou dar uma cabeça, casamento da sua filha, senhor presidente, que falou há pouco, e todo o comitê dessa sinagoga, muito obrigado por me ter convidado para dar a palavra de Hashem nessa sinagoga, e se Deus quiser, que Deus dê a vocês a saúde, a alegria, a todos.